Lili Nunes, sexóloga, está aqui para conversarmos a respeito de perdoar o imperdoável. Por exemplo, uma traição. Lili, você já perdoou o imperdoável? Eu já perdoei o imperdoável considerando essa perspectiva de que existe algo imperdoável. Uhum. Porque o que acontece? Quando a gente coloca uma situação que a gente julga, a coisa já começa errada nesse momento. Porque você coloca um contexto em cima de um valor que é teu. Então, ok, uma traição eu não admito, uma dívida não paga eu não admito, um fuxico, uma mentira eu não admito. Quando você já se posiciona num extremo, você já assume que existe uma situação assim, um vilão e a vítima. E a gente tem que entender que muitas vezes a parte que cometeu o erro nem sempre fez aquilo intencionalmente. Muitas vezes a pessoa fez numa fraqueza, ela fez num lapso de bom senso, ela não teve o bom senso necessário no momento, não conseguiu raciocinar no momento, às vezes fez num impulso. Enfim, existem contextos que você tem que parar antes de julgar e analisar o que de fato aconteceu. Às vezes a pessoa não teve maturidade no momento para dar conta de uma determinada situação e agiu de acordo com de acordo com a situação, sem que ela pudesse ter tempo de parar e raciocinar melhor, né? Então, assim, quando a gente coloca uma situação e a gente desmembra, existe a vítima e o vilão. Eu sou a vítima, ele é o vilão. Então, enquanto ele sofrer, eu vou me sentir bem. Então, nesse momento, o que acontece? Aí você já sai dessa questão de se aliviar. Porque o perdão, o que acontece? O perdão não é você aceitar o que o outro fez e continuar a relação. Ou continuar a amizade, ou continuar a relação de trabalho, enfim, qualquer relação que seja. O perdão é quando você olha para aquela situação e aquilo não te machuca mais. Então, o perdoar, ele liberta quem se alivia. Tá sentindo, Quem perdoa e não quem é perdoado. Né? Uma traição entre casais, né? Tem gente que fala assim, eu perdoei o marido, perdoei a esposa, mas não consigo ter relações mais íntimas sexuais de novo. Novamente. A Como intimidade. agir? Pois é tão delicado, porque assim, eu tô falando aqui de uma forma para serenar e colocar uma outra perspectiva para quem está passando por isso. Não significa que seja fácil e nem tampouco que eu seja dona da verdade, né? Uma traição, o que acontece? Eu já fui vítima, eu já fui traída, né? O que acontece? No momento que acontece é horrível. Porque você se sente enganada, você se sente feito de palhaço, você sente que o teu tempo foi perdido, ou você sente que a tua vida pode ser que não tenha mais sentido dali pra frente por um determinado momento. E nada como o tempo e o travesseiro para abrandar as coisas, né? Então, no momento que você perdoa, você entende a situação. Muitas vezes a gente até entende a nossa colaboração para aquela situação, porque a gente tem que entender também que às vezes a gente é corresponsável. E tem mais profundo ainda. Ninguém que passa pela nossa vida passa à toa. Toda e qualquer situação que a gente vive, mesmo essas, né, esse tipo de situação que a gente se sente extremamente magoado e ferido, sempre existe uma lição, algum recado que a vida quer te passar naquele momento. Por exemplo, tem homens e também algumas mulheres Sim. que falam assim, eu traí mesmo porque meu casamento não estava muito bom e fui lá e traí porque ela não me satisfaz ou ele não me satisfaz e eu fui atrás em busca, a culpa é dela ou a culpa é dele porque deixou chegar nesse ponto. Também tá errado, porque daí você terceiriza a culpa, você livra o teu e joga pro outro. Isso é imaturidade, isso é covardia, isso é irresponsabilidade e inconsequência, não é assim. Eu tô sentindo que meu casamento tá indo ladeira abaixo, segura o pé, puxa o freio de mão, senta, conversa, vai esperar descarrilhar a ladeira abaixo, estourar lá embaixo, com tudo, com família, com filho, com patrimônio, com tudo? Não, tem que sentar e conversar. A hora que você sentir que a tua cabeça já tá trabalhando desse jeitinho meio né, maléfico ali, eu vou fazer, porque o que tá acontecendo? Você tá fazendo chumbo trocado, né? Ele foi o vilão e eu a vítima. Agora eu vou inverter, eu vou ser o vilão e ela a vítima. Quer dizer, você não resolve a situação, você só tapa um buraco fazendo o outro. Acende uma fogueira para apagar a outra. Apaga uma fogueira e acende a outra. E não adianta. E quando um dos cônjuges, né, ou o homem ou a mulher,
fala assim, eu tentei, a gente não tem nunca relação íntima, eu vou chutar o balde mesmo e vou atrás de alguém, de outra pessoa. É mais fácil você libertar o outro antes de ir atrás de outra pessoa. Liberta o outro também, os dois têm o mesmo direito. Liberta Perfeito. o outro. Olha, eu não vejo mais possibilidade da nossa relação continuar. Antes de eu magoar você mais ainda, eu acho melhor a gente encerrar por aqui. Você tá livre e eu também quero ficar livre para seguir meu caminho. Essa é a atitude madura e não egoísta, né? Agora, você sair achando que só você tem o direito de viver feliz e procurar alguém, enquanto o outro fica em cárcere privado, fica refém, fica em cativeiro? Não. Isso daí é desumano até, né? O que fazer? Qual que é a tua dica para quem age e para quem sofre com uma traição como essa? Bom, quem age, né? O que a gente procura colocar? Antes de agir, procura pensar se realmente é o melhor caminho. Né? Antes de agir. Mas agiu, fiz e achei que era mesmo e pronto, já foi. Ok. Como é que você se sente agora? Você viu que realmente era a melhor coisa ter feito ou você se arrependeu? Foi a melhor coisa ter feito. Não me arrependi. Então tá bom, então vai lá e resolve, porque o outro que foi machucado está machucado e tem o mesmo direito de seguir feliz. Eu me arrependi. Então abra o jogo e diga que se arrependeu e tenta resgatar os valores que vocês tinham antes, né? E quem recebeu a traição, quem foi ferido, né? Procura olhar para a situação e ver se você consegue, dentro de você, encontrar energia para fazer aquilo voltar, se o outro se arrependeu. Agora, se o outro não se arrependeu e prefere seguir a vida separado, você não pode obrigar. Ninguém obriga ninguém a gostar de ninguém. Se vocês tinham uma história até agora e agora essa história está sinalizando que ela acabou, é importante você olhar que ele não é, ou ele ou ela, né? Não são as únicas pessoas no mundo, existem outras pessoas e se o outro não está feliz, você também não está, porque a via é mão dupla. Não existe um feliz, um reluzente de felicidade e o outro lá murchando. Não tem como, né? A via é mão dupla. Então, se ele não está feliz, você certamente também não está. Então, tenta ter serenidade para enxergar isso, nem que você procure um auxílio profissional e tal, para tentar te ajudar a enxergar esse caminho e entender que existem outras possibilidades e a vida é linda, tem que ser vivida da melhor forma possível. E você? Você já perdoou o imperdoável? Porque imperdoável é muito relativo, né? Tem gente que perdoa, tem gente que não. Coloca lá no nosso facebook.com/Tarobá Londrina a sua opinião. O que é que você já perdoou que algumas pessoas acham que é imperdoável? facebook.com/Tarobá Londrina. Daqui a pouco eu leio alguns, tá bom? Lili, muito obrigada. Deus abençoe seu final de semana. Amém, você também. Amém, Lili.